Direto dos estúdios da Três Lados. Eu já saquei uma coisa aqui. Não dá pra vir de branco nesse estúdio, não. Ó. É esse fundo aqui, ó. Não dá. O convidado já tá rindo. Então, você que tá aí acompanhando o nosso convidado, vocês devem gostar do Caboclo aí, hein? Caboclo já é um recordista. Nem começou as eleições, ele já é recordista. Dá like no vídeo, se inscreva no canal. Vocês têm que fazer o seguinte. O cara tá falando as coisas boas aqui. Compartilha o link, compadre. Manda esse link aí. E esse cara que eu vou... Pô, cara não, pô, é um doutor. Eu tenho que ter uma vênia, né? Esse personagem, candidato a deputado distrital pelo Novo. Quem diria que eu ia entrevistar alguém do Novo? Depois de Júlio... Aí, vamos lá. Ele, cara, é famosíssimo no Twitter. Eu tomei um susto. Eu cheguei aqui, eu tava tietando o cara. Famoso no Twitter. E agora vai se aventurar na campanha de distrital. Como ele fala bem, eu não vou alongar na abertura. Hoje eu não tô falando com as plantas que vem aqui. Doutor Getúlio, rapaz, um prazerzão te receber aqui. Quem diria? Obrigado pelo convite, Odir. Eu estou aqui não é meu ambiente é hospital, mas aqui eu tô começando a sentir esses podcasts, já é o terceiro podcast seguido aí que eu tô participando, mas o seu eu acho que é especial, porque tá ali, eu tô aprendendo muito na política com você, toda hora eu vou lá ali no blog para ver como é que estão os outros, então para mim tá muito bom participar. Você é leitor das antigas, porque eu tô desde 2011 com a Rádio Corredor. Eu deixo agora o pessoal chamar blog, agora é portal, deixa blog mesmo, tá a mesma coisa, não muda nada. Desde 2011 e ser daquele tempo raiz, né? Eu gosto, assim, eu sempre gostei de política, de saber das notícias da política, mas nunca me envolvi diretamente. Recentemente, só em 2018, que eu resolvi... Em 2017 eu me filiei ao Novo e em 2018 eu participei da campanha do Alexandre Guerra. Eu montei o programa de saúde do Alexandre Guerra. Infelizmente ele não foi eleito, mas... Agora eu resolvi entrar um pouquinho nessa política de forma direta. Eu perdi um pouco a representante que a gente tinha. Eu era assessor da Júlia Lucy, não ganhava nada com isso, mas ajudava no mandato. E aí, por eventos fora aí de... Não cabe aqui. Não. Eu acho que não cabe não muito perder bem tempo, aqui. né? A Júlia teve que sair, foi para outro partido, e aí eu fiquei meio sem representante direto, eu não tinha com quem, eu ia perder minha voz, então eu falei, eu acho que eu vou tentar participar. Fiz o processo seletivo, fui selecionado, e aí eu joguei meu nome para ver como é que seria a aceitação, porque eu não sou da política, o pessoal não me conhece pela política em si. Eu falei, vou ver o que vai ser. E aí, muita gente que não gostava de política falou assim, pô, agora eu acho que eu tenho um representante, tem alguém que eu possa apoiar. E eu achei que foi interessante porque realmente eles apoiaram, assim, começaram a doar dinheiro. Eu acho assim, uma coisa é você falar que você vai votar na pessoa, outra você botar o dinheiro na campanha da pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Você é de onde? Sou daqui de Brasília mesmo. Você é bravo? Por que tu é atleticano se tu é de Brasília? O que houve? Ixi, família toda... assim, são métodos violentos, não repitam isso em casa, mas eu tinha primos que, por exemplo, nasceram cruzeirense, o povo pendurava até falar que era atleticano. E hoje são atleticanos doentes, assim, mas... Eu não precisei disso, mas meu pai é atleticano, meus primos quase todos atleticanos, e era engraçado porque eu sempre morei aqui em Brasília, nunca morei em Minas. E eu só recebia informação do Atlético quando saía na Placar. Então, toda semana eu comprava Placar, isso em 1987. Comprava Placar, o jornaleiro já sabia, já reservava Placar para mim, só para eu saber o placar do que tinha acontecido na semana. E aí eu sempre me envolvi muito, apesar de estar aqui. Quando começou a internet, em 1995, aqui no Brasil, tinha uma lista do Atlético, uma comunidade de e-mail, assim, bem cedo. E muita gente que estava nessa lista hoje está trabalhando na parte esportiva. O Leonardo Bertozzi, que é da ESPN. Sei quem é, e Bertozzi, até o Twitter dele. Isso, o Leonardo Bertozzi, o Igor, que ele é jornalista da 98 FM, Emerson Maurílio hoje é o assessor de imprensa do Atlético. Então tem muita gente que saiu dessa lista para... assim, que começou a fazer outras coisas pelo Atlético ou pelo jornalismo ou mexer com o esporte. Eu acabei indo para medicina e virei médico do esporte. Vamos lá, é rápido para pensar os assuntos. Você se formou em medicina em que ano? Formei em 2004, fiz pediatria aqui na Secretaria de Saúde de 2005 a 2007. 2007 a 2008 eu fiz medicina do adolescente no HUB. 2008 a 2009 fiz medicina esportiva em São Paulo, na Unifesp. E depois fiz mestrado em medicina tropical aqui na UNB. Fiz especialização em saúde pública na Universidade de Liverpool.
e fiz mais coisas. Sua vida toda foi estudar. Tem quantos anos, rapaz? Você é muito novo. 42. Não sou tão novo assim, não. Não, 42, mas tá bem. 42, eu tô ali nos 40 e vou fazer 46. Né? A gente tá bem. Você preto às vezes dá. Você é um pouquinho mais. Não, mas só tem esse benefício. Mas, cara, tô de Brasília. Mas que de lugar de Brasília? Eu sempre morei em Taguatinga, tu foi em Taguatinga. Eu morava ali na Taguatinga Centro, mais ou menos, QNA 31. E engraçado que da QNA ali saiu muita gente, por exemplo, Flávia Arruda era da QNA 32. Eu sou... Assim, hoje a gente não tem tanto contato, mas a Flávia, eu brincava com ela na rua dela. Eu brincava na QNA 32 muito mais do que na QNA 31. Um dia Argelo era o meu vizinho de frente, assim. É uma coisa meio engraçada, assim. Não, mas eu era muito pequeno quando o Jim já era político. Então, assim, Ele tinha aquele sorriso mal com a cara de criança. O Jim pintava minha casa de esquina e ele pagava para pintar a parede. Quer dizer, eu acho que nem pagava, porque minha mãe provavelmente era amiga de todo mundo. Então, minha parede, todo ano eleitoral, era pintada pro Jim Argelo. Era a forma que a gente tinha de pintar a parede. Aí, sempre tinha Jim Argelo lá. Aí você conhece o Jim Argelo desde criança? Eu, pessoalmente, eu acho que eu não tive nunca contato. Que eu me lembro, eu nunca tive contato com ele, assim. Mas eu sei que ele era meu vizinho. Então, isso eu posso falar. A Flávia, sim, eu estudei no Objetivo com ela. Eu estudei na Católica, tenho o primeiro grau inteiro, o segundo grau. Aí eu perdi um pouco o contato. Depois ela fez Educação Física, eu fiz Medicina. E o último contato mesmo com a Flávia foi uma vez que eu estava jogando tênis ao acaso. E eu acho que ela já era assessora do Arruda, alguma coisa assim. E ela me deu, eu tava jogando tênis, ela, Getúlio, tudo bom? Eu sou assessora da Arruda, se precisar de qualquer coisa, ela me deu um cartão. Foi, eu acho que o último contato que eu tive pessoal com a Flávia, isso em 2008. Nunca mais? Nunca mais. Aí depois que ela casou com a Arruda, ela fazia unha do lado da minha casa. Tinha um salão do lado da minha casa em Taguatinga. Eu ainda morava em Taguatinga. E parava o carro do governo na frente da minha casa, mas na frente, no portão. Ele fechava o portão da minha casa e nem assim eu tive contato com ela. Então, eu acho que assim, tinha uma blindagem muito grande, eu acho que era normal. Eu acho que é normal quando você tá em cargos. Quando você for deputado também vai ter, rapaz. Você achando que você vai ter essa vidinha solta que você tem aí? Não, mas eu acho que ela tem que ser diferente. Eu acho que a política ela tem que ser um pouquinho diferente. Né? Então, claro, claro que o poder não muda a gente. Mas as circunstâncias são outras. Eu entendo. Né? Eu sou um cara em 2011 e sou outro em 2022. Quando eu comecei lá atrás e agora. Eu acho que... Mas assim, o que eu falo hoje, em tese, em termos de carreira, eu sei lá, talvez esteja no ápice da minha carreira hoje. Então, em tese, eu poderia estar já numa situação que... Não, você tá tranquilo. Eu tô bem. Pelo tanto que você ralou, sofreu. Você deve ter sofrido muito. Estudar não é fácil. Mas eu acho que quem decidiu fazer medicina, eu acho que já foi para um caminho que não é o mais fácil. Já sabia que não ia ter vida social. Quem estuda medicina não tem vida social. Eu tive minha vidinha social. Tá casado, né? Tô casado. Agora não. Mas... Agora não? Não, agora é menos aí. Agora é com ela, né? Agora o tempo é... Não. E ela tá grávida agora, então... Opa, amém. E ao mesmo tempo, ela tá com a gravidez de risco. Então... obviamente eu queria que ela estivesse participando da campanha, ela também é médica, também conhece muita gente, mas a gente teve, em 2017, a gente teve um bebê que nasceu com 500 gramas, sei lá, mais leve que essa jarrinha aí de água. Então ele passou 100 dias na UTI e esse mesmo problema que teve para nascer prematuro tá acontecendo agora. Então ela tá tendo que ficar no máximo de repouso. Então eu tô tentando ao máximo não incluir nas atividades de política. Então certo. Eu falei, eu prefiro perder e meu bebê nascer, na verdade... Mas e o bebê do tamanho da jarra? Menor, eu acho que já. Ele tinha 30 centímetros quando ele nasceu. Agora ele tá grandão. Ele tá grandão, bonitão? Bonitão, 5 anos. Você baba, né? Até hoje, né? Dá trabalho. Ele tem autismo, então ele... ele é autista? Desculpa aí. Não tem problema nenhum, não. Eu acho que é a realidade que a gente tem, a gente dá o melhor suporte possível. Acho que eu falo que ele deu até muita sorte... Porque tem muita criança com autismo que às vezes não tem o suporte que a gente consegue dar. Então, o autismo dele é severo? Como ele foi muito prematuro, teve esse risco de... a gente não sabe exatamente se era um autismo que a gente fala genético, que ele teria o autismo ou se
por causa da prematuridade que ele não desenvolveu de forma adequada, assim. Então, o dele, ele anda, tem as atividades, mas não fala ainda, tem 5 anos e não fala. Ele tem, às vezes, os momentos dele de agressividade, ele realmente fica bem agressivo, até difícil, às vezes, da gente conter, mas eu acho que faz parte assim, eu acho que quem tem filhos autistas, eu acho que eles entendem o que é. E o nosso papel, eu acho que é dar o melhor suporte possível para ele, para que ele possa se desenvolver. Caramba, então sua vida é agitada, né? Porque eu conheço também o Alírio, não vai concorrer com você, é federal, o filho, o Enzo, é autista. E você conhece, né? Deve conhecer. Eu conheço ele, Alírio, mas assim, pessoalmente eu não conheço. O filho dele também é autista e tem nascido bastante criança autista, né? E as políticas... Agora é a sua hora. E as políticas públicas de governo não têm acompanhado. Na verdade, assim, tem aumentado muito o diagnóstico do autismo. Antigamente, o autista, ele não recebia diagnóstico, então não dava o estímulo no momento certo. E hoje, hoje tem várias comunidades de pais com filhos autistas que acabam ajudando na informação, se comunicam com os outros, então fala, olha, aquele serviço ele é melhor, isso aqui é um tipo de benefício que ele pode ter. Então os pais, eles acabam ajudando muito os outros, porque quando eu brinco, eu sou pediatra, minha esposa é pediatra, e eu desde cedo já desconfiava, minha esposa eu acho que ficava um pouquinho mais na negação, de não é... E quando a gente deu o diagnóstico de autismo foi exatamente na pandemia. Então, talvez no momento que ele precisava mais socializar, fechou. Fechou muito e ele estava entrando na escolinha, não teve esse acesso à escolinha. Então, para ele foi muito ruim a pandemia. Então, atrasou um pouco as iniciativas para dar o estímulo para ele e tudo mais, mas hoje ele tem uma qualidade... Tem uma qualidade de vida. Não, ele é assim, melhor do que eu falo que é melhor do que a maioria da população que não tem nada. Então, assim, eu consigo oferecer. Eu acho que isso tem uma certa injustiça. Eu acho que as pessoas, todo mundo deveria ter acesso a um colégio bom, ter uma saúde boa, um pediatra. Então, isso ele tem tudo. A maioria das pessoas, até que não tem nada, às vezes não tem esse tipo de acesso. Então, eu, como trabalho em pronto-socorro, em hospital, dou aula em faculdade, eu vejo isso, eu vejo a dificuldade que os pais hoje, por exemplo, na pediatria, que tem, às vezes, para ter um acesso a uma consulta simples. Infelizmente, isso está muito ruim e piorou muito nos últimos anos, porque tiraram os pediatras, por exemplo, da atenção básica. Então, as crianças sem nada estão tendo problemas, às vezes, atraso do desenvolvimento. O que é atenção básica que você está querendo dizer? Atenção básica é atenção primária. Antigamente, o pessoal chamava de UBS, Centro de Saúde, mas... A atenção básica, ou a gente fala de estratégia de saúde da família, que é a estratégia de você ter um atendimento por um médico de família, por uma equipe de medicina da família, próximo da sua casa. Então, o ideal é que todo mundo não tivesse que ir para o hospital para receber atendimento ou ir em UPA para receber atendimento. Ele tem que receber atendimento do lado de casa. Ainda mais a população mais pobre, que não tem dinheiro, às vezes, para pagar um ônibus para ir para o hospital. Então, para ela, é muito mais necessário essa assistência próximo de casa. E desafoga o hospital, né? Ou eu tô errado? Não, assim... Quando hoje, por exemplo, a gente não tem uma cobertura tão grande dessa atenção primária, dessa estratégia. Então, o que acontece? Se eu começasse hoje a aumentar o número de equipes de saúde da família, eu teria que aumentar o número de leitos, porque naturalmente um monte de gente que nem tinha diagnóstico vai começar a ter diagnóstico e vai demandar um pouquinho mais de leitos hospitalares, cirurgias que... às vezes não tem nem diagnóstico. Então, no momento inicial, se você vai aumentar a atenção primária, você tem que aumentar o número de leitos também. Então, você tem que aumentar o número de hospitais. São as duas coisas. O que eu acho que, por exemplo, nesse último governo, eles têm aumentado UPAs, que para mim é tudo que não deve fazer. É expandir o IGES, é expandir UPAs. Então, eu vejo esse governo, por exemplo, indo para um caminho completamente errado, caro, e que não resolve o problema do cidadão. Não, porque tá tendo... Pô, muito bom você tá falando isso. Ó. Isso é importante você tá falando. Porque eu tô vendo muita promessa, inclusive de candidato a governo. Não vou citar nome aqui, senão dá problema pra gente. Eu poderia citar? Não é nada não, mas vamos lá, não vou citar. Eu vou fazer um hospital no Recanto da Zema. Eu vou botar umas 2 UPAs no Paranoá. Eu não sei como responder, porque realmente eu não entendo. Eu não tô lá na dentro. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro. O que você acha disso? Eu acho assim, primeiro eu faço essa piada, nem é piada, tipo, o pessoal fala assim que o PT criou a tomada de 3 pinos. Então, eu falo assim, se eu encontrasse a pessoa que criou a tomada de 3 pinos, aquele cara que criou o canudinho de papel, o menu
do restaurante de QR Code. O cara que inventou a UPA, a pessoa que tinha que ser eliminada era o cara que criou a UPA, porque isso é a pior coisa que pode ter inventado. Antigamente, a gente tinha o serviço de pronto atendimento e unidade de internação, tudo junto. O serviço de pronto atendimento, ele tem que ser ininterrupto, ele não pode parar, ele tem que ficar 24 horas funcionando. Então, essa é uma estrutura que é cara. Então, era muito melhor você manter essa estrutura já vinculada com leito de internação. O que isso aí foi uma política lá do governo do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. Ele criou essas UPAs e depois o PT expandiu nacionalmente e os prefeitos adoraram. Por quê? Porque antigamente ele inaugurava ambulância, agora ele inaugura UPA. Eu brinco que é quase uma ambulância de tijolo, porque é péssimo, é muito ruim. A população, ela vai buscar a UPA esperando receber o atendimento, ela vai lá com um quadro grave, a prioridade é atender os casos graves, óbvio que se tiver uma dor de garganta você também poderia ir lá, só que tem tanto caso grave que acaba indo para a UPA, o médico vai lá, estabiliza esse paciente grave, só que aí ele teria que transferir agora para o hospital. E quando ele tem que transferir para o hospital, ele precisa, por exemplo, do SAMU. Ou seja, ele esgota o SAMU para fazer transporte. O SAMU era para fazer atendimento, você está passando mal, você infartou, você tem que receber o SAMU. Só que o SAMU agora está transportando o paciente da UPA para o local de internação. Só que você não aumentou o número de leitos nos hospitais. Então, como você não aumentou o número de leitos nos hospitais, o paciente fica travado na UPA. E aí o médico não consegue atender o paciente externo, porque agora ele está tendo que cuidar do paciente que está internado num lugar que não era de internação. Então, ele não atende mais o paciente externo, você vai lá na UPA, você não recebi atendimento. Não recebe porque o médico está tendo que cuidar do paciente internado. E o médico também não aguenta trabalhar nessa situação, por quê? Porque o paciente, obviamente, fica agressivo, esperando tanto tempo para receber atendimento. É um ambiente muito inseguro, porque não é que nem um hospital que é grande, você fica em tese mais protegido. Na UPA você fica muito exposto. Dá de cara. O cara fica lá e virou um bico. Então ele vai lá, fica lá, trabalha 2, 3 meses e exonera. Assim que ele tem alguma coisa melhor, ele vai... Então não tem nem continuidade do trabalho. Então, para mim, a UPA assim, é um caminho completamente errado, não deveria existir. Para mim, deveria ter unidades básicas de saúde com serviços de coleta de sangue, que pudesse fazer o exame, que você pudesse usar atenção, às vezes, serviços privados nas regionais para que você pudesse fazer um exame de sangue, um exame radiológico, por exemplo, quando não houver na própria unidade. E isso retorna dentro do prontuário da Secretaria de Saúde para que o médico possa ver o exame e tomar a conduta dele lá perto de casa, e não mais no hospital. E também adianta o trabalho do médico, pelo que você está me falando. A atenção primária ela serve para que 80%, 90% dos seus problemas sejam resolvidos próximo de casa. Já, ali, do lado. Igual eu tenho um consultório privado, o paciente vem na minha clínica, eu vou lá, atendo ele, examino. Se eu tiver que pedir um exame, eu peço, ele volta no meu consultório e depois resolvo o problema dele. Não, porque todo mundo fala que, por exemplo, não tem pediatra na rede pública. Foram tirados, inclusive, né? O governo Hollenberg... Como assim? Eu não entendo. O Hollenberg, ele fez uma estratégia, ele criou um negócio que chama Converte, que ele convertia especialistas ou em médicos de família, ou ele tinha... Se ele não quisesse se converter a médico de família, ele não é médico de família, ele era pediatra, ou ele tinha que ir para o hospital. Então ele tirou os pediatras da atenção básica. Tirou. Não tem mais pediatra na atenção básica. Aí o pediatra que atendia no posto, acompanhava a criança, aí agora ele foi para o hospital, só que ele não tem um perfil de emergência. Eu trabalho em emergência. Muitos foram para o hospital, mas não gostam de emergência. Emergência dá plantão, Agora um leigo perguntando, eu sou leigo. Ainda bem, é bom ser leigo, né? Mas é bom. O que um pediatra faz na emergência? Meu Deus, eu fiz uma pergunta idiota, mas não, é excelente. A pediatria ela foi criada para não ser de emergência. Antigamente, os adultos e crianças eram atendidos tudo no mesmo lugar. Aí chegava muito grave já as crianças nos hospitais. Então, lá no início do século XX, o pessoal falou assim, vamos criar uma especialidade que a gente cuida da criança, mas a gente não espera ela ficar tão doente. A gente cuida lá no consultório, acompanha essa criança, então eu conheço as crianças, eu vejo quais problemas ela tem e se ela adoecer eu já trato ela no início e eu acompanho depois o quadro dela durante a doença. Então a pediatria ela foi criada para que a criança não tivesse demorasse tanto para ser tratada. E aí o que acontece? Agora parece que a gente voltou para o início do século XX. A gente está voltando o pediatra só é encontrado na emergência, a população agora leva o filho dela, ela só encontra na emergência, então ela fica lá. E o pior, aí você começa a misturar, a criança
a maioria das doenças infecciosas em crianças são respiratórias. Então ela vai lá, por exemplo, nesse período de Covid, a gente passou um caos agora nesse ano. O primeiro semestre foi horroroso. A gente tem um negócio que a gente chama na pediatria, que é sazonalidade do vírus, de um vírus, chama vírus sincicial respiratório, que causa Você fala devagar aí, rapaz. Isso. Esse negócio aí que você acabou de falar. Mas assim, ele causa uma doença que chama bronquiolite. Geralmente isso é 2, 3 meses de problema. Só que a gente juntou agora bronquiolite com a Covid, com um monte de outras doenças que as crianças não tiveram durante a pandemia. Então a gente teve quase 6 meses de lotação ininterrupta dos hospitais. Era criança doente o tempo inteiro. E como ela ficava muito tempo no pronto-socorro esperando por atendimento, ela vinha com uma coisa e voltava com outra, porque ela tinha contato com outra criança, com outra doença respiratória. Então a queixa dos pais era assim: nossa, meu filho pegou uma doença agora e agora ele já tá com outra, e agora ele vive doente, porque toda hora ele vai no hospital e pega outra. E você é um cara que tá falando e você tá na ponta, pô. Você tá lá dentro. Você já viu coisa, não já? E o pior, o que me incomoda é assim, o fato de você estar na ponta, você viver o problema e ninguém que está na gestão conversar com você. Isso, para mim, é a coisa mais assustadora em todos os governos que... Eu estou na Secretaria de Saúde há 16 anos. Eu já trabalhei no Hospital de Planaltina, já trabalhei no Hospital de Santa Maria, no HRT, agora estou no HMIB. Então, já trabalhei em vários hospitais. E o problema não é do governo X ou Y, é assim, todos. Eles não conversam com a pessoa que vive o problema. Então, ele acha que ele virou um gestor, ele virou o ser iluminado que sabe de tudo. E, na verdade, ele começa a tomar um monte de conduta lá de cima da sala de secretaria para baixo, e cada uma é pior que a outra. Assim, não, e tem uma coisa, né, que você tá falando, é por isso que eu não gosto de fazer briefing. Pode isso aí. Viu porque eu não gosto de fazer briefing? Não, você tá me falando aqui e tá vindo na minha cabeça os debates e a promessa dos candidatos a governo. Não está nome de ninguém, para nem dar problema. Vou fazer UPA em tal lugar, vou fazer outro hospital, São Sebastião, no Recanto. E vou botar mais 3 UPA em São Sebastião. Sério, eu tô vendo o candidato falar isso. O UPA, eu falei, o cara prometeu UPA, você já viu que não tá sabendo nada do caminho que tem que seguir. Então, esse já é o erro básico de qualquer candidato. Eu fui ver o primeiro debate dos candidatos. A gente tinha um candidato que o Paulo Roque talvez fosse sair, a gente estava meio esperando a definição do Regufe para o Regufe ser o governador, a gente tinha uma esperança que o Regufe fosse sair e o Paulo Roque fosse o senador dele, acabou que isso não aconteceu. E aí, quando a gente foi vendo, a gente queria muito que o Paulo Roque até subisse para ser governador, porque pelo menos a gente assessorava para ele falar a coisa certa. Óbvio, ele também não é da área da saúde, mas a gente teria como dar suporte para ele. No Novo, a gente tem vários candidatos médicos que estão disputando agora essa eleição. A gente poderia dar o suporte para ele. A gente foi ver o debate e o maior problema, se alguém quer atacar o Ibanez, é na saúde. Ele provavelmente fez coisas em outras áreas, mas na saúde foi péssimo. É o que a população... Ninguém atacou na saúde. Talvez eu vi uma candidata lá do PSOL que falou alguma coisa. Acho que o Leandro Graz também falou alguma coisa sobre expansão da atenção primária, que eu acho que isso é correto, independente dele ser de esquerda. Sim, não tem problema. Minha preocupação não é essa, é que o cidadão receba o serviço que ele está pagando para isso. E foram poucos que abordaram isso. A gente tem que falar a mensagem clara. Se você não expandir a atenção primária, não existe sistema de saúde que funciona no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Os lugares que funcionam bem, Austrália, Reino Unido, qualquer lugar, tem uma atenção primária forte. E se você não tiver isso, é muito caro. Você não consegue dar hospital da criança para todo mundo. Você não consegue dar hospital de base para todo mundo. Isso não existe. Isso é muito caro e suga também os recursos de uma coisa que é bem mais barata e que funciona muito melhor. E você vê que a maioria... Ei, minha garganta tá horrível. Você vê que a maioria tá falando da saúde pública. Você me falando, vem esclarecendo minha cabeça aqui. Eles estão falando da saúde pública, parece que é meio no chute. Que eles chutam. Assim, eu acho que eles nunca botaram um pé no hospital público. Desculpa. Assim, eu não acho que eles botam o filho dele para ser atendido no HMIB. E olha que o HMIB ainda, em tese, é um hospital de referência da pediatria. A gente teve, no governo passado, teve o secretário de saúde falando para outro pediatra nosso que se tiver que internar, interna no chão, na cadeira. Não pode internar na cadeira, não pode internar no chão. Isso é um nível inaceitável. Não é cachorro, até cachorro é melhor tratado. Mas tem que... Porque a briga era se fechava a emergência ou não fechava. Assim,
Não adianta eu internar no chão, porque você só está, então, tampando o problema. Porque você não está dando atendimento. Maquiando. Você está maquiando, porque, beleza, eu recebo o paciente, mas eu não consigo dar cuidado para ele. Então não adianta nada, você só está botando o paciente para dentro sem conseguir dar suporte. E o secretário de saúde, falando para outro pediatra, falou: interna onde der, interna no chão, interna na cadeira, tem que internar. Isso não pode acontecer, isso é um nível inaceitável em saúde. Você não pode aceitar isso. Você pode até não querer a Redditor não, o Death Star, um consultório, o chefe 5 estrelas lá fazer uma comida para você. Não é isso que a gente está pedindo. É que tem um atendimento digno para você. Seu filho adoecer, eu queria que se meu filho adoecesse, eu fosse para um hospital público e pudesse ter meu atendimento. Hoje ele não tem. E não é pelos profissionais. Os profissionais são os mesmos da rede privada. O problema é a estrutura. É a estrutura que é dada. Por exemplo, meu consultório, no HMIB, a gente tinha uma impressora para 4 consultórios. Assim, era inviável. Você toda hora tem que atender, levantar, pegar e sair para outro consultório para pegar uma receita. Isso é o básico, você não tem uma impressora para mim, não precisava nem ter mais impressora. Hoje tem assinatura digital, você poderia assinar, essa receita é válida, chega no seu celular, e você compraria numa farmácia. Isso, eu era médico da seleção de polo aquático até 2019, eu fui para o Canadá em 2013 e eu tive que levar um atleta para um médico de família. Lá é o clínico geral que atende. A atleta, minha prescrição não é válida lá, então eu tive que ir no médico para ter uma receita. Ele prescreveu, já chegou na farmácia, eu dei o nome, a farmácia já tinha receita, o farmacêutico explicou como é que era para usar o medicamento. Pronto, já ele imprimiu. Ele não vendeu a caixa do remédio, ele vendeu a quantidade de comprimidos que foram prescritos, com o nome da paciente e como era para usar, e o farmacêutico explicou. Mas você acha que dá para adotar esse tipo de política pública que em Brasília, vamos falar aqui, você acha que dá? É bem mais barato do que o que a gente faz. O que a gente faz é desperdício, a gente joga dinheiro fora. A gente joga dinheiro fora por quê? Porque o paciente, ele acaba tendo que fazer 2 exames, por exemplo, ele vai na atenção primária. Sabe como é que é o prontuário da atenção primária em alguns lugares, não é todos? Eu não tenho nem noção. No papel. O médico atende no papel. Aí o paciente vai lá, tem um atendimento, aí ele fala para ir no médico X, referencia lá para o especialista. O paciente perde o papel. Eu perco. Não, que é normal você perder um papel. E aí o que acontece? Chega lá no hospital, você não tem nada do que o médico de família fez. Então o que você vai ter que fazer? Fazer tudo de novo. Você às vezes tem que repetir o exame, você tem que fazer uma reconsulta do paciente. E aí, como você não comunicou com o médico de família, você fala: não era para vir para cá, e devolve. E o paciente fica nesse vai e volta e não sabe onde é para receber. Que uma coisa que era para ser reta, vira uma curva, quebra-mola, danado. Então vamos lá. Tá bom, por isso que é bom ter candidato que fala, né, Gabriel? Então dá like no vídeo aí, se inscreva no canal. Pô, não tá sendo uma entrevista com candidato, tá sendo uma aula de verdade. E aqui não tem falsidade não, acho que você já viu, né? Mas vamos lá, aí você agora é candidato, depois que você decidiu entrar na política. Você não tem perfil de político. Não tenho. Podia estar de caô aqui, não tá. Tá falando bem a verdade aqui. E, não, assim, na verdade, eu não me considero um político, esse político... Agora é. Não, agora é. Assim, todo mundo fala pra mim: Getúlio, agora você é político. Agora fala que você é político e tal. Só que você é um outro perfil. Mas é porque eu não quero... porque as pessoas veem a política, eu acho, como uma coisa muito ruim. É aquela coisa assim, eu tô conversando com você, mas porque eu quero o interesse de você. Você me apoia aqui, eu te dou outra coisa lá, eu te dou um cargo aqui, não sei... Eu entrei na política por isso. E eu acho que a política correta, ela é boa pro cidadão. É ali que você tem voz, é ali que você traz seus problemas, enfim, e vamos discutir solução. Também não acho que eu sou dono da verdade, não. Eu acho que tem muita gente que sabe mais do que eu. Mas a política, eu acho que é um momento que você acerta as pontas e faz o que dá para fazer. Você não vai fazer tudo exatamente do jeito que eu acho que tem que ser. Eu acho que é o meio termo das coisas. Mas... como eu disse, eu participei do mandato da Júlia Lucy, eu assessorei ela, eu acho que ela fez um bom mandato, assim, o mandato é dela, então ela que tinha as prioridades dela, eu tentava ajudar, tinha coisas que eu discordava, enfim, mas o mandato é dela e eu acho que ela tem todo o direito... Ela tem a marca registrada dela. Sim, e eu nunca vi desonestidade, qualquer coisa que ela tenha feito de forma desonesta. Se ela tivesse feito, eu tinha saído, porque... Não, ela não é desonesta, não. Não, então... Olha que eu conheço, hein? Não, mas eu passei o mandato inteiro com ela. Meio doida? Mas desonesta, sei eu que tô falando. Meio doidinha? Eu vou defender. Não, ela não para, assim, ela é muito... Não, mas todo mundo fala que eu sou doido. Mas é pejorativo? Eu não gosto de... É que você é
Não, é porque eu não acho, assim, eu acho ela muito racional em muitas coisas. Ela tem a pauta dela e ela briga pelas pautas dela. Então, isso, eu não tenho como falar mal de uma coisa. Ela se elegeu por isso e ela queria isso. Você não escorregou na casca de banana. Passou no teste. Não, eu falo isso de forma honesta, porque eu não sairia deputado distrital se ela fosse candidata. E de uma hora para outra, isso foi em março. Até março eu não era candidato e não falava para ninguém que eu seria candidato e nada. Eu era filiado ao Novo, mas não ia sair candidato. De repente eu abro o WhatsApp e a Júlia não poderia mais disputar a eleição. Foi isso que aconteceu. E aí eu fiquei, gente do céu, e agora? O que eu faço? Eu não vou ter mais ninguém que eu conheço. E na hora que a Júlia saiu muita gente do Novo. Saiu muita gente na mesma hora. E pessoas que eu sou muito amigo. Aí o pessoal falou, Getúlio, vem para outro partido, tal, vamos, eu vou te ajudar. Às vezes você sai. Não, eu não consigo, assim, é uma questão minha. Eu falei o tempo inteiro que eu não vou usar fundo eleitoral, que eu não concordo com isso. Por que eu vou para um partido que usa? Então, não fazia muito sentido. Eu defendi tanto o Novo, para que eu vou ir para outro partido? Era melhor eu sair e não participar de nada. Aí eu fui o presidente do Novo, o presidente nacional do Novo, ele teve um encontro ali no Conjunto Nacional com quase o que sobrou do partido. E aí eu fui ver quem tinha sobrado. Eu falei assim, pô, são pessoas normais, são pessoas que trabalham. Tinha um colega meu que é cirurgião plástico, tem pessoas que é psicólogo, tem, assim, pessoas trabalhadoras normais, funcionário público, tudo quanto é tipo. Falei, pô, ainda é meu ambiente, isso aqui ainda é meu ambiente. Aí, pessoal, Getúlio, eu vou dar um adendo, tem um colega meu que mora nos Estados Unidos, chama Warley, e ele falava, Getúlio, você tem que participar da eleição. Eu falei, cara, Warley, não bota nessa não. Ele falou, Getúlio, você tem que participar. Você é uma pessoa que tem valor, você tem uma pessoa que tem formação, por que você não pode participar? E aí ele juntou essa saída com essa fala desse meu amigo, eu falei, eu vou participar do processo seletivo. Vou ver o que dá. Eu estava trabalhando ainda, e eu trabalho em vários lugares. Passou um tempo, eu passei do processo seletivo e joguei meu nome. Eu literalmente joguei meu nome assim nas redes sociais. Gente, eu fui aprovado no processo seletivo. Isso não é automático que eu sou candidato. Fui aprovado. Aí eu falei, cara, já vem o pessoal, virou político, olha lá, tudo que ele fez é por causa da política e tal. Foi o contrário, foi assim, pô, finalmente eu tenho alguém para votar, finalmente tem uma pessoa que representa meus valores. Aí eu falei, pô, vale a pena. E aí eu falei, pô, mas eu não tenho dinheiro para botar na política, assim, eu não tinha dinheiro sobrando, minha esposa estava grávida, eu estava abrindo uma empresa de prontuário eletrônico, eu estava fazendo um monte de outras coisas, eu não tinha dinheiro sobrando para botar em política. Aí eu falei, se o pessoal me apoiar, fizer uma vaquinha e tal, eu entro. E aí foi outra surpresa que eu tive. Eu abri a vaquinha e o pessoal começou a botar dinheiro. Assim, botou mesmo dinheiro. Eu falo, uma coisa é você falar que vai votar na pessoa, outra é você botar dinheiro. E aí, minha vaquinha, assim, eu acho que se destacou bastante. Você quer falar valor? Ou quer deixar abaixo? Não, eu acho assim, eu estabeleci uma meta de 40 mil reais, eu tô quase batendo essa meta de 40 mil reais. 40 mil reais vai dar pra fazer a sua campanha? Se passar desses 40 mil reais, eu acho que eu vou ter uma folga. Mas 40 mil eu tenho certeza que paga. É o suficiente? Paga o que eu planejei fazer. Eu acho até demais. Por exemplo, eu queria fazer com menos papel, por exemplo. Só que eu vi que o pessoal quer adesivo. O pessoal quer materialzinho. Não, mas o adesivo é importante. Sim, aí eu tive que fazer, mas... E é caro o adesivo. Mas eu... Assim, se eu pudesse, eu faria tudo no QR Code, mas eu também detesto o QR Code. Sabe por quê? Você tem um voto que eu sempre falo aqui em vários podcasts. Você tem um voto do amor, né? Que esse voto ninguém tira. Pode vir um cara com o caminhão de dinheiro que não tira seu voto. É um voto dificílimo. É o voto que você tem. Esse eu tenho, mas eu falo, esse não me elege. Então eu preciso do voto do amor, das pessoas que estão no meu ciclo. Mas é a base ali, rapaz. Isso, mas o nosso público, o público médico, ele é um público assim, que é mais discreto, ele não quer se expor tanto, ele atende pacientes de esquerda e de direita, então ele vai lá, coloca que vai apoiar um candidato do Novo, aí às vezes tem um paciente que não gosta. Então, eles evitam, às vezes, misturar um pouco a política com o trabalho deles. Às vezes não usa a rede social. Então, o médico é tímido nesse aspecto de se promover, de promover um colega. Então, o meu vai ser aquele trabalho, assim... Formiguinha. Vai ser... Eu vou ter que ir lá... Eu tenho uma dificuldade de ficar assim, vota pra mim. Não, mas doutor, muito paciente vai votar em você, sabe? Que já sabe que você é candidato. Muito, mas assim, é o que eu disse, ainda assim, isso não me elege. Isso eu preciso que as pessoas me conheçam. E a maior dificuldade que eu tenho ainda é que
que saia do meu círculo e chegue nas pessoas que eu acho que precisam de ter um candidato. Não só eu falo assim, eu te dou uma lista lá no Novo que tem boas pessoas. E eu te falo, tem outras boas pessoas em outros partidos que poderia fazer propaganda para eles. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade de botar gente boa na Câmara. Por exemplo, o maior problema do Ibanez foi a saúde. Era para ter aberto uma CPI da saúde. O mínimo que devia ser feito. Por que os deputados que estavam aí não abriram a CPI? Poucos foram lá e colocaram o nome para abrir uma CPI. Por quê? Porque troca um cargo por uma administração, por uma vaga de não sei o quê. Aí assina só para botar o governador na faca na pessoa. Vai, pô, tira lá, te dou uma... Não, isso... Você viu o que aconteceu, né? E tinha maioria. O Ibanez tinha maioria e pronto. Não, mas eu cobri a CPI da saúde de pertinho, né? Foi o único momento de emoção desses 4 anos da Câmara. O único momento de emoção foi a CPI da saúde. Aí tinha voto suficiente. Aí no final lá, uns 2, 3 tiraram. Vai lá, tá bom, a coisa. Foi lá comer um peixinho com o governador. Então, eu acho isso muito ruim, assim. Tirar. Isso não é política. Isso é oposto à política. Não foi por convencimento, foi outro tipo de convencimento. E esse convencimento, ele tem que estar fora da política. Então, assim, as pessoas não podem votar em quem estava aí. Ou pelo menos quem não fiscalizou. Porque o papel do legislativo não é dar cargo. Não é só fazer leis. É fiscalizar o executivo. Porque e tem que ter capacidade técnica para questionar. Uma coisa que você tá falando muito certa. Agnello tomou um chute na bunda por causa da saúde. E o Hollenberg também. E era pra estar tomando outro pé na bunda agora. Mas é o seguinte, você acabou de falar. Os caras que são opositores, a maioria estão dando chute sobre a questão da saúde pública. Não fala a coisa com profundidade, igual você falou. Mas não fala... Você seria um bom candidato a governo na área de saúde. Você viu? Chegou, pra mim, você me deu a descrição toda, como faz, onde é o problema, qual a solução. Você fez isso aqui. Assim, mas eu acho assim, primeiro que eu tenho uma dificuldade. Eu falo, o meu chefe hoje é o Ibanez. E a probabilidade de eu ganhar seria mínima. Assim, até eu não falo que não foi aventada essa hipótese, não por mim, porque eu não tenho... Mas tô dizendo metaforicamente. Mas assim, ele é meu chefe, é uma pessoa que pode simplesmente, depois eu vou me vingar da pessoa. E infelizmente a sensação que passa, e eu posso inclusive estar errado, mas a sensação que passa é essa. De uma pessoa que eu vou atingir um negócio independente se é certo ou errado a conduta que eu tô tomando. Não é para ser desse jeito, é para ser certo. Se os valores eles têm que ser certos antes do que é para ser feito. E a política hoje, sinceramente, assim, para mim tá toda corrompida. Isso não é a forma que a política tem que funcionar. A política, por exemplo, a hora que, caso eu seja eleito, caso eu entre lá, a pessoa vai ver, pô, o Getúlio entrou. Eu posso estar lá também. Eu sou parecido com o Getúlio, eu posso estar lá na Câmara Legislativa. Então as pessoas que trabalham, que estão no dia a dia, ela começa a ter coragem de querer participar. Hoje ninguém tem. Até os cruzeirenses. A cruzeirense. Eu tenho um adversário distrital do União lá, que é cruzeirense. Tava vendo a Júlia cruzeirense. A Júlia, eu trabalhando, a Júlia cruzeirense e o atleticano lá nesse gabinete. Então, ó, gente, é o seguinte, vocês estão aí assistindo, tá legal o papo, hein? Rapaz, é o primeiro candidato que eu vi aqui embromar. Não que os outros estão embromando, eles vêm com um pouquinho de medo. Você tá falando aí sem filtro, né? Então dá like aí no vídeo. Se inscreva. Falou de cruzeirense, ele... Eu quero voto até dos cruzeirenses. Cruzeirense pode votar em você? Pode votar. Tranquilo? Não, eu não gosto do Cruzeiro, mas assim, pra mim são coisas completamente o que seria do futebol sem Cruzeiro e Atlético? Eu gosto dessa rivalidade. Eu adoro. Cara, clássico que eu... já tá pra outra conversa, tá que pariu. Clássico que eu gosto de assistir, Grenal. Não importa, velho, pode ser. Eu dou um jeito de assistir Grenal, Cruzeiro e Atlético. Agora também sem graça, né? Cruzeiro tá na segunda divisão. Que continue assim. Eles já vão subir, rapaz. Vai subir. Agora vai subir mesmo, então, eu acho. Mas... Bom é bom demais, hein? Cruzeiro e Atlético. Mas... Aqueles Cruzeiro e Atlético é. Eu tô feliz. A gente passou uma fase muito ruim com o Cruzeiro. Era a época que... Ali 2007, nossa, foi uma fase pra gente muito ruim. Machucou vocês. Não, 2005, 2006. 2005 a gente tava na Série B. 2005 a gente caiu. 2006, Série B. 2007, a gente tomando goleada do Cruzeiro. Eu falei assim, olha, mas agora a gente vingou 3 anos na Série B, deu pra... Podcast aqui é diferente, né? Esse foi bem diferente dos outros dois. Os outros foram mais sérios, assim. Todo mundo me tratando, doutor, não sei o que. Eu não gosto desse jeito. Não gosto. Aqui você tá mais à vontade? Não falando mal dos outros. Não, eu gosto dos outros. Cada um... Não, eu sei que você não tá falando mal, porque eles vão falar que eu tô falando mal. Você não tá falando mal. Que eu também tô aqui cornetando os caras. Cada um tem um estilo de trabalhar.
Não, eu não critico. Esse é meu estilo, cara. Eu não faço briefing, não faço nada. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você vê, a gente dá uma descontraída agora e vem a porrada. Ela vem a porrada. Sua área só... Você também... Você tem projeto só para saúde ou tem outros projetos? Não, na verdade, é o que eu falo, minha formação... Porque você é autoridade quando fala de saúde. Cara, tu deu uma aula aqui, você não tem noção. Eu sou professor universitário, dou aula na Escola de Medicina na ESCS e no Uniceub, nos cursos de medicina. Sou do Conselho de Medicina. Você tem tempo para dormir, né? Há relatos que eu tenho um sósia aí que tá fazendo... Você tem tempo para fazer filho, não tem? É o segundo, vamos lá. Vamos lá, tomara que dê certo agora, mas Tá se amarrando aí. Então, assim, eu acho assim, o Novo ele tem posições muito claras em relação à saúde, segurança e educação. Então, são prioridades do Novo. O Novo acha que dinheiro público é para isso. E a nossa educação, acho que a grande prioridade na educação é a educação primária, oferecer creche, por exemplo, para mães poderem trabalhar, retornar, até aquela mãe que teve, às vezes, filho muito cedo, para ela continuar a jornada dela de querer conseguir fazer faculdade, continuar o estudo dela. Então, criação de creche, nem que seja por vouchers, mas permitir que ou um aumento na quantidade de creches públicas, mas eu não acho que o público consiga absorver tudo, então acho que a iniciativa privada nessa área seria muito bom para você ter vouchers. Na questão da educação, na educação também, eu acho que eu falo, apesar de ser de direita, tem uma fala do Cristóvão Buarque, que foi na eleição do Roriz, e ele perdeu a eleição. O mais engraçado é que ele perdeu a eleição por causa disso. O Roriz falou assim, no meu governo sobraram, sei lá, ficaram só tantas crianças fora do colégio. Aí o Cristóvão respondeu assim, para mim, uma criança fora do colégio é uma situação trágica. Ele falou desse jeito. E foi um negócio, ficou um climão no debate. E o mais engraçado é que o Roriz ganhou por causa disso, assim, porque o Cristóvão meio que arrebentou o Roriz, assim. Eu acho que o pessoal ficou meio com pena do Roriz e acabou votando nele e ganhou, né? Não foram pelo lado... É que eu falo muito no meu Instagram, você tem que seguir meu Instagram lá, Paiodi. Eu acho que eu tava seguindo, sim. Eu falo uma coisa lá que existe emocionados. Na política tem muito. Ninguém analisa... Inclusive eu tô falando de candidatos, sim. Não é só público. Ninguém analisa a política com um pouquinho de racionalidade. Como é que é hoje na internet? Você olha a notícia, você tem uma... Como é que fala? Uma necessidade de reagir. Eu olho a notícia, olho... Quer ver? É bom que vai render. Vou dar um exemplo pra você, até que como político. Você já é político, mas você tem um perfil. Teve um rapaz do Guará que vazou um áudio de uma moça. Sim. Eu tenho uma conversa privada com você, eu não posso vazar. Eu acho isso absurdo, assim, mas... Não é? E outra, esse cara aí, assim... Virou herói. E eu conheço várias pessoas que o conhecem e não falam tão bem assim. Então, assim, é realmente uma violência pra mulher, isso eu acho... Não é, irmão? Eu acho, assim, assustadora a magnitude, a forma que ela foi exposta, independente dela ter falado um monte de bobagem. Falou no privado, mano. Eu acho assim, isso é uma falta de confiança, mostra também um pouco o que ele é também, quando ele espalha isso. Eu acho que a mulher não deveria ter falado nada daquilo, porque eu acho... Um cara que não confia, não, mas... Mas você vê que era uma coisa que não era pra dar certo mesmo. Ali só ilustra duas pessoas que... Bom, o cara foi tratado como herói, tá entendendo? Aí lá atrás, se você pegar o lance do Cristóvão... Não, a pessoa tava com medo. E o negócio da fake news, por exemplo. Tinha um mendigo lá que... O pessoal chegava... Alguém jogou uma fake news que o mendigo lá que... Sei lá... Que teve relação lá com a menina lá. Seria candidato. E colocaram como se fosse um santinho com o número dele. E as pessoas estavam acreditando que ele seria candidato. E eu falei... E eu já sabia que ele não tinha se registrado. E eu falei, não, gente, isso não é pessoa que, sei lá, sem informação, não. Era colega médico com toda a informação disponível e ele achando... Ou seja, ele não teve nem a curiosidade de ver o site para ver se era uma pessoa que seria candidata. Sim, porque aquilo ali, ó, isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é pior que uma arma. Isso aqui é pior que uma arma. Dependendo do que eu falo, Isso. pode dar merda. Isso. Por isso que eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho muito cuidado. Muito cuidado. Porque você vê, tu tá me falando, pô, tu foi muito bem aí, cara. Tu me contou o lance do Cristóvão, eu não tava aqui eu cheguei em Brasília só em dezembro de 98. Você me conta o lance, pô, o Cristóvão falou uma coisa, ó, certíssima. Mas ficaram do pena que o cara ficaram assim. Isso. Que Deus o tenha horroriza, enfim. Mas foi assim, eu acho que a forma também, assim, eu acho que também não precisa, sei lá, humilhar. A pessoa se sente
pô, eu não sabia disso, eu achei que foi bom a fala do Roriz, aí você vai lá e me ataca. Então, assim, tem formas de interpretação disso, mas eu acho que a criança, ela tem que ser uma prioridade em qualquer governo. Assim, se a gente quer mudar Brasília, a gente tem que começar lá de baixo. Ah, vamos mudar a cota, vamos dar um monte de coisa aqui. Não, a gente tem que resolver aqui embaixo. A gente tem que oferecer pelo menos uma educação onde a criança que tá lá mais favorecida, lá no, sei lá, na pior condição, lá na cidade, na estrutural, na sol nascente, ela tenha pelo menos a possibilidade de estudar e aprender. E para aprender, ela precisa de uma nutrição adequada, ela precisa de uma assistência à saúde logo no início, ela precisa ter uma casa, precisa ter saneamento básico, precisa ter água tratada para ela não ficar adoecendo e, ainda que ela queira estudar, aprenda. Precisa-se, na política, de mais voz. Claro que não é fácil você quebrar um sistema que foi feito para tubarão. Isso. Mas vai entrando um Getúlio aqui, uma Júlia Lucia ali. Olha que eu não gosto muito da Júlia Lucia, não. Mas ela teve um mandato corretíssimo, honesto. Ela foi honesta. Isso, eu não gostar de algumas atitudes dela, inclusive comigo, não tem nada a ver. Mas eu não posso chegar aqui e meter o pau no mandato dela. Eu vou ser errado. Mas precisa de uma Júlia Lucia, de um doutor Getúlio. E eu acho que a voz ela tem que ser divergente. Eu acho que tem que ter a pessoa da esquerda lá, porque eu não tô certo em tudo, não. O cara da esquerda, ele vai falar, pô, mas você tá esquecendo disso. Você tá esquecendo daquilo ali. Você tá esquecendo desse público aqui que não tá, ninguém tá olhando pra ele. Pô, não, eu acho que tem. Ele tem direito, ele tá pagando imposto. E a política, ela tá precisando de gente nova, não nova só na idade. Porque 42 anos você é um menino pra política. Isso. Porque a política, como é que fala? A cronologia da política é diferente. Um menino, em 42 anos, você é um menino pra política, mas precisa de um menino igual Getúlio. A política, ela precisa respirar novos ares. Eu acho assim que eu não tô tomando atalho para entrar na política. Eu fiz minha carreira, eu acho que eu consegui tudo. Eu brinco assim, eu gosto muito de esporte. Eu trabalhei na Copa São Paulo de futebol júnior, no CFZ. Nossa, foi a melhor campanha de um time do Distrito Federal em CFZ 2010. Que tinha o Tiano. Não. O Tiano jogou em 2001. Você chegou a pegar o tempo do Tiano? Não, o Tiano eu conheci ele depois lá no CFZ, mas agora ele tá trabalhando na base do Botafogo. Eu gostava do Tiano porque eu acompanhava o futebol brasiliense, depois ele foi jogar no Brasiliense. Eu conheci, era o Tiano e o Igor, era a dupla lá do... o Igor Lourinho, Diabo Louro. Eram os dois muito bons, assim, eles disputavam com o Brasiliense. Foi futebol de Brasília, tá vendo? Eu mexo. Eu trabalhei no Gama em 2006. Tempo do Rodriguinho? Não, tava o Dimba, tava na Série B. Era o Dimba, Romualdo. Isso é 90. O Romualdo é mais lá no início, 98, quando ele subiu pra Série A, e aí ficou um tempão. Ele tinha acabado de cair pra Série B, eu acho que caiu até com o Atlético, não lembro. Eu acho que caiu em 2003, 2004, o Gama. Em 2006, eu fazia residência em pediatria, e eu tinha uma chefe que ela falava assim: eu tinha uma tarde de folga na residência, que era quarta-feira. Aí eu falei assim, eu tava terminando minha residência em pediatria, só que eu falava, eu queria mexer com esporte. Aí eu falei, eu vou num clube de futebol aqui, vou lá no Gama e vão me oferecer de graça. Aí eu fui lá no Gama, eu sou médico e tal, posso trabalhar na base do Gama? Aí o Macedo, que trabalhava lá na época, ele falou assim, não, vem aqui na quarta-feira, tudo bem. Eu falei, eu não quero dinheiro, não quero salário, não quero ser contratado, só quero vir aqui quarta-feira para ter uma experiência de ter trabalhado no Gama. Aí eu fiquei lá, só que o que acontece? O médico que era do Gama, ele não podia ir todos os dias lá. Então eu acabei, às vezes, um jogador tava chegando pra Série B, ele falava, doutor, você pode liberar o jogador lá? Eu falei, olha, preciso do exame. E eu falo que, às vezes, o Gama não queria fazer o exame. Aí eu falei, olha, eu não vou liberar o jogador sem o exame. Tinha acabado de morrer o Serginho em 2005. Aí eu falei assim, você tá doido que eu vou assinar uma liberação sem examinar o cara? Não pode. Eu examino, não tem problema nenhum e libero, mas eu preciso de tudo pra liberar. Você vê, você jogou nas 4 posições aí agora. Saúde, educação, esporte e gestão. Você gostou disso aí? Eu tô... Sim, você falou de gestão, saúde, né? Muito, muito bem. Educação e esporte. Só que o esporte que eu foco não é tanto de alto rendimento que eu mexi. Para mim, o esporte ele tem que ser esporte escolar. Por exemplo, as escolas... porque aqui a gente vê tudo uma visão muito fragmentada. Assim. A saúde, ela não pode conversar com a escola, que não pode conversar com a segurança pública. Mas por que você não tem uma escola com uma estrutura esportiva em que, por exemplo, acabou a escola, a comunidade pode ir lá usar? Eu tive uma experiência com a seleção do Canadá, a seleção brasileira de polo aquático, em 2013, a gente foi lá para o Canadá. Aí ia ter um amistoso da seleção brasileira com a seleção do Canadá. A gente foi jogar na escola pública. O nosso jogo foi na escola pública.
a seleção brasileira enfrentou a do Canadá na escola pública, acabou o nosso jogo, a comunidade foi lá, trocou, colocou o maiô, o short de banho e começou a nadar na piscina. A piscina agora é nossa. Agora a piscina é nossa. Então, assim, a escola, ela é a comunidade. A escola, ela tem que ser o centro de onde você participa. Ela não pode ser uma... Vai numa escola pública hoje, é um murão alto, ainda... Sério, parece uma prisão. Um arame, cerca elétrica, assim... Com medo de roubar. Ou medo de entrar, ou medo de sair. Assim, tem algum problema com isso. A escola não pode ser desse jeito. A escola tem que ser um ambiente que você queira estar lá. Acabou a aula às 6 horas... Ser um professor de informática, se você quiser usar o espaço e dar aula para a comunidade lá e eventualmente até cobrar, se for o caso, mas você começa a dar um acesso a uma educação que a população de lá não tem como ter, pô, você vai criar riqueza naquela comunidade. Você usa o esporte, por exemplo, tem um educador físico que quer usar aquela quadra para ensinar futebol. O cara não precisa fazer um investimento em construir uma quadra, já tem a quadra lá. Por que ele não pode ganhar dinheiro, ajudar a comunidade com escolinhas de futebol, basquete e qualquer outra modalidade? Tem uma piscina, o cara ensinar um polo aquático. Eu brinco que o Brasil... Bom, a seleção de Montenegro, que eu fui para um campeonato em Montenegro, os caras... Montenegro foi 3 vezes seguidas terceiro ou quarto lugar da Olimpíada. Cara, Montenegro Taguatinga, Ceilândia e Samambaia em população. Eu acho que não tem 1 milhão de pessoas. Montenegro inteira. Pequenininha. Cara, é quarto lugar da Olimpíada. Imagina você selecionar um atleta de polo aquático do Brasil inteiro e formar... E um país cercado de água, né? Mano, pra gente ser potência olímpica no polo aquático. Em tudo, né, cara? Em tudo, em qualquer coisa, exatamente. E aí o que acontece? Essa pessoa não tem nenhuma oportunidade de jogar polo aquático. Ele nunca pega. Cara, polo aquático é quase o futebol. É um futebol com rugby, com não sei o quê. Mas é tipo brasileiro jogar futebol na água. Eu não sei como é que a gente é potência no vôlei, cara. É porque o vôlei teve uma sementinha desse processo seletivo. Ele vai lá, seleciona desde cedo o atleta que vai ser alto, tem parâmetros bem estabelecidos. Então, eu com a amostra pequena, eu consigo selecionar o bom atleta. No futebol, a gente tem tanto atleta de futebol que eu brinco igual... É saturado. Não, é assim, você quer abrir um negócio, você vai lá, coloca um campo, fala que você é uma escolinha, vai chover menino. Você quer ficar rico, você tem um campo e traz os meninos. Um daqueles lá que der certo, você tá rico pro resto da sua vida. Não é da vida, precisa de um só. Isso, precisa de um dar certo. A gente tem tanta oferta que aí é fácil sair isso aí. Se a gente tivesse uma metodologia de seleção de atleta de base, cara, você vê, né, que a gente agora tá diminuindo um pouco, mas a gente tá virando potência nas lutas, cara. Jiu-jitsu. Tinha uma potência do cacete. A gente é pra ser em tudo. Em tudo, mas você vê. E, cara, e a molecada tem dificuldade pra praticar jiu-jitsu enorme. Imagina se é mais popularizado. Mas assim, mas o que eu disse, se você deixa que na escola uma pessoa possa... um professor de jiu-jitsu, que às vezes não tem dinheiro para criar uma escolinha, mas ele possa usar o espaço físico da escola pública para poder dar aula lá para a comunidade dele, por que você não teria o atleta lá? Só que isso aí aumentaria a quantidade de atletas de uma forma significativa. Eu acho que todo mundo... Agora a França ela teve uma mudança no colégio em que agora todo mundo vai ter 30 minutos de atividade física por dia. Questão de saúde pública, ou seja, está tratando saúde, está tratando educação e está tratando esporte. 30 minutos, seja para só se movimentar, seja para a pessoa querer praticar uma modalidade esportiva. Você tem que integrar a escola, porque é lá que você vai evitar a obesidade. Não é no médico que você vai evitar a obesidade, é na escola. É lá fazer cirurgia de estômago. Aí você vai lá gastar uma fortuna na cirurgia. Se você pegasse uma cirurgia, o que você faria numa escola seria absurdo. Então, a gente não estabelece o que é prioridade. E a prioridade é entregar o básico. E tudo, desculpa, eu te interrompi. Mas você vai continuar onde você tá? Tô olhando aqui, cadê teu número? As dificuldades que a gente tem de não ser um tubarão. Um tubarão. Por exemplo, tava tudo certo, o Novo não usa fundo partidário. Então, todo o meu dinheiro tá na vaquinha. E eu consegui um dinheiro bom, ou seja, eu tenho dinheiro para comprar um material. Só que aí o que aconteceu? A vaquinha não me transfere ainda não conseguiu transferir para minha conta corrente. Por quê? Porque ela fala 3 dias de prazo para entregar.
eu preciso movimento, eu preciso ter material. Aí a primeira gráfica que eu fui fazer, e óbvio que as gráficas agora estão com... O cara chega lá com 1 milhão do fundo partidário, faz, sei lá, 200 mil santinho de não sei o quê. Prioridade é pro cara. Prioridade é pro cara. E outra, ele pagou, ele já tem o dinheiro lá. O meu não, o meu ainda nem chegou. E aí o cara, ele falou que ia me entregar dia 16. Quando eu fui ver dia 16, ele não tinha colocado nem pra rodar. Qual o número que você escolheu? Eu escolhi o 30.001, que é o 30 do novo, e o primeiro... Esse era o primeiro... O mil de ré de CNPJ? Não, Não, tô brincando. É 1001. 30.001. 1001. É o primeiro do novo. Lembra que é o primeiro distrital do novo, 30.001. Tem a cabeça de nominata lá? Eu sou um dos mais antigos. Em tese, eu poderia escolher. Até de primeiro número seria o 30.000. Só que aí, por uma escolha política, esse número foi bloqueado. E aí, minha segunda prioridade era o 30.001 e acabou sendo. No final, talvez eu até tivesse mudado isso aí, porque estrategicamente o pessoal fala que era melhor números repetitivos, assim. Mas agora tá fácil. Quem quer votar? Isso. Não, isso aí Então, assim, eu agora é 30.001, então é bem. Eu acho que é fácil, é um número bom. É 3... 0, 0. 1. Não, 30.001. Não, peraí. 3, 0. Bota aqui. Eu não sou. Eu não tenho uma cognição boa igual o senhor tem. 30, é 1000 de ré, porra. Mas 1000 de ré, aí esquece do 3. Eu sei, dá 1000 de ré, 30. Não, ficou bom o número, pô. Ficou bom, é fácil. Ficou, pô, assim, eu que sou. Minha cabeça, eu sou meio abilolado. E eu tô também, tem uns 25 dias que eu saí da Covid. Parece que a memória fica meio ruim. Muita gente. Atinge, não atinge? Muita gente. Eu atendi muita gente com Covid. Eu atendi muita gente aqui com Covid. E uma das queixas é exatamente falta de memória. Eu tive Covid agora. E eu brinco assim, que eu tenho umas coisas que tá dando uns lapsos de tempo. Tive uma porrada de lapsos aqui durante o podcast. Eu esqueço palavra, eu não luto mais, eu deixo. Eu deixo rolar, não fico aflito não. Aí tá voltando uns pouquinhos, cara. Mas depois que eu passei do pós-Covid, senti nada. Fiz o exame, deu... Senti nada. Eu tive minha esposa grávida. E nessa gravidez complicada, meu filho com autismo, ele nasceu muito prematuro. Eu falei assim, nossa senhora, não posso nem ter contato com eles. Aí eu me isolei totalmente pra... Graças a Deus eles não pegaram, só eu fiquei isolado. Mas em relação a tudo que você falou, por isso eu chego à conclusão, por isso que a gente... Não eu, né? Eu nunca vou ser candidato. Deus me livre, não quero uma bosta dessa pra mim, não. Mas... a gente precisa realmente de pessoas com um pensamento diferente na política. Tudo que você tá falando aí numa tribuna tem muito poder. Você, ao usar uma tribuna, falar isso, fazer como é que é, tem aquela exceção... Pô, tá vendo? Minha memória foi embora. Olha que eu cubro isso, que a quinta-feira tem uma exceção só para fazer esses debates. Não, mas... né? Eu esqueci o nome, mas tem umas sessões lá para fazer debates e... precisa realmente de gente com pensamento diferente na política. Vai demorar, mas uma hora tem que começar, você concorda? Eu só discordo que tem que demorar. Eu acho que a gente precisa... Vai demorar para mudar, mas é que eu acho assim, essa mudança ela pode ser muito rápida. A gente está num momento em que, às vezes, se uma coisa viralizar... Por exemplo, o Zema, eu acompanho muito a eleição do Alexandre Guerra aqui. Adoro o Zema. O Zema e o Alexandre Guerra tinham o mesmo percentual de intenção de votos na campanha. Estava com 6, 7% nessas enquetes aí. O Zema participou de um debate e, de repente, o negócio exponencializou. O negócio subiu de uma hora para outra. E o Alexandre não conseguiu fazer isso. Então, assim, na política hoje, o que a gente tem que fazer... eu acho assim, e eu até agradeço a presença de poder estar aqui. Assim, a gente nunca se falou. Primeira vez. Foi uma coisa muito aleatória de eu estar participando aqui. Foi do hoje. Rapaz ali, o Lucas, né? Não, porque eu acompanho o blog, nem é blog, mas desculpa. Pode falar blog. Mas eu já acompanhava, porque, como eu disse, eu não tenho tanta informação estruturada sobre a eleição, então eu precisava de alguém que tá nesse meio. E eu fiquei lá acompanhando, aí eu vi, eu acho que uma entrevista com e eu falei, pô... Seria um desafio interessante, porque ele está na política. Então, é um feedback interessante que eu posso ter. E aí eu queria participar, só que
Eu falei assim, não tem esse canal, acho que ninguém vai me colocar lá. E aí eu tenho um coordenador, o Lucas, ele foi e mandou... Você quer direto. Não, foi muito engraçado. Ele foi reto, não teve muito meio conversa. O Lucas chegou assim... Gostei. Você quer participar do debate tal? Aí cara, eu tava buscando participar desse debate. E aí eu falei, não, pode marcar, que horas que é, eu desmarco a agenda e vou lá para conversar. Porque eu falo, eu tenho que entrar nesse meio, as pessoas eu acho que tem que me ouvir outras pessoas, porque a gente tem que dar voz. É mais difícil para a pessoa comum ter voz nesse meio político. Uma pessoa vai lá e faz um churrasco para 2.000 pessoas, a pessoa troca às vezes o voto dela para um churrasco. Agora não pode não, dar um crime eleitoral fodido. Mas assim, mas ele faz e aí vira. E infelizmente as pessoas... Finge que vai participar de uma festa. Não, infelizmente ele fala que ele vai dar o feedback da campanha do mandato dele. Então ele fala que ele vai prestar contas do mandato dele. Tá toda a equipe dele lá, ele já é candidato, ou seja, eu tive que me afastar, eu não posso nem entrar no hospital porque eu tive que me afastar. Ele continua como deputado, podendo fazer tudo com a equipe dele, inclusive. Então eu acho que isso é uma coisa muito desigual na hora da disputa. Então a gente precisa ter uma voz para a gente poder alcançar mais pessoas. E eu falo, a maioria das pessoas são como eu. Eu não tenho nada demais. Assim, eu tenho minha formação técnica, mas tem pessoas que têm formação técnica em outras áreas. Vou te dar uma sugestão. Após ir pro ar, faça bastante corte. Bota no seu Instagram, bota no seu Twitter. Tem uma galera que te segue no Twitter. Meu Twitter é atleticano. Você tanto atleticano em Brasília, os atleticanos lotam Mané Garrincha quando tem jogo do Atlético aqui. Eu lembro Atlético Fluminense, eu detesto esse Atlético, essas porra, goleiro meu time direto. Chega aqui lotado. Vocês tiraram nosso título em 2012, eu tenho raiva até hoje isso aí. Eles lotam aqui, pô, tem jogo do Mané Garrincha aqui, a maioria é atleticana, não é Fluminense. Doutor Getúlio, você acredita que tem 1h15 que a gente tá conversando? Mas eu falo muito também, então... Não, mas passou rápido. Passou, eu nem senti. Mas é isso aí, cara. Então é o seguinte, agradecer a sua presença aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelas considerações. Eu que sou fã, você falou que era fã meu do Twitter, eu falei assim, eu que acompanho. É que eu não uso muito o Twitter, né? O Twitter eu só retuito besteira lá. Não dá tempo, né, cara? Eu alimento Instagram, site... Tem que gravar podcast, aí não dá tempo de ficar fazendo muita coisa, não. Não, mas eu gostei bastante. Eu acho que foi para mim é uma oportunidade, assim, de poder falar alguma coisa da minha área. É o que eu vivo no dia a dia, tanto na parte de educação em nível superior, quanto na assistência. Eu acho que eu tenho como contribuir, sim. Não sou uma pessoa que também, mas eu não sou nenhum iluminado, nem nada, nem um salvador da pátria. Eu acho que não é esse o papel do político também, de ser salvador da pátria. Eu acho que ele tem que ser um representante das pessoas que estão lá. É isso. Quem assistiu te conheceu. Isso que é importante. Às vezes, né, vem aqui com verborragia. Não, sabe, tem um ser humano que, né, tem pensamentos que assume, às vezes fala, ninguém é perfeito. Eu acho que esse é o normal. Aliás, todo mundo eu acho que é assim. E eu acho muito ruim, às vezes... Me incomoda ver um cara que vem pra gravar comigo, ele fala assim, você tem que falar assim, assim, assim. Cara, eu não sou assim. e soa estranho. É estranho você tentar se passar de uma forma que você não é. Eu acho que o que eu posso acrescentar é o que eu já sou. Eu tenho formação para isso. Por que eu vou ficar tentando ser uma coisa que não dá para participar da política? Eu sou péssimo com câmera. Eu nem olhei para aquela câmera ali. Mas depois você deu uma olhadinha, não deu? Não tem problema, não. A câmera vai te pegar. Dá um tapa na câmera. Se der um tapa na câmera dessa aí cair... O formato... Meu Civic velho vai embora. Não, velho não. Não respeita meu carro aí, bicho. Você respeita meu carro aí, hein? Mas gente, fala, gente. Não. É só... Porque esse formato eu acho muito mais legal, porque virou uma conversa e eu esqueço da câmera. Quando é pra olhar pra câmera, pra mim é perto. Não é que o negócio aqui a gente deixa à vontade mesmo. Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Dá o like no vídeo aí. Muito obrigado. Levanta a vinheta aí, não tem mais nada pra falar, não. Até a próxima.